O colículo superior, ele está conectado ao corpo geniculado lateral pelo braço do colículo superior, ele faz parte da via da visão. Colículo inferior ao corpo geniculado medial pelo braço do colículo inferior e a audição. O que a gente consegue identificar aqui nessa peça? Os corpos geniculados, medial e lateral, eles fazem parte do metatálamo. Eles estão inferiormente ao pulvinar do tálamo, que é essa porção mais posterior. Isso aqui, ó, é o corpo geniculado medial. Está situado mais medialmente. E aqui mais lateralmente você tem o que sobrou do corpo geniculado lateral. O corpo geniculado medial, ele está conectado ao colículo inferior pelo braço do colículo inferior. Então, aqui você tem colículo inferior, braço do colículo inferior, chegando no corpo geniculado medial. Do colículo superior, você teria também um braço do colículo superior, chegando no corpo geniculado lateral. Mas aqui foi cortado, então a gente não consegue identificar isso certinho. O que dá pra gente identificar aqui? Os corpos geniculados, medial e aqui o que sobrou do lateral. Aqui você tem colículo inferior, aqui você teria o braço do colículo inferior. Inferior vai para medial. Vai para medial. Bom, nessa estrutura também a gente consegue identificar algumas formações do epitálamo. O epitálamo, ele forma a parte posterior de terceiro ventrículo acima do sulco hipotalâmico. A principal formação do epitálamo é a pineal, a glândula pineal. Mas além disso a gente tem o trígono das abênulas, comissura das abênulas e a comissura posterior. Vocês conseguem identificar um feixezinho de fibras aqui, ó? O que sobrou dele? Vocês conseguem ver? Aqui você teria um feixe de fibras comissurais cruzando de um hemisfério para o outro. Esse feixe superior aqui, ó, eu chamo de comissura das abênulas. A comissura, ela une um trígono das abênulas ao outro. Então, isso aqui é um trígono das abênulas. Aqui você teria a comissura das abênulas, que cruzaria e chegaria aqui na outra comissura. Aqui, ó, nós temos a comissura posterior. Quem que é Pedro Lacerda, da sua turma? Como é que eu vou explicar? Aqui, ó, a gente tem a comissura posterior. Comissura posterior também é um feixe de fibras que vai cruzar de um lado para o outro. A comissura posterior, ela marca o limite entre o diencéfalo e o mesencéfalo. E aqui, entre a comissura posterior e a comissura das abênulas, nós teríamos a pineal, que foi arrancada brutalmente. Então, aqui você tem o trígono das abênulas, a partir do trígono a comissura das abênulas. E inferiormente você tem uma comissura posterior. Entre comissura das abênulas e comissura posterior, a gente teria a pineal. A comissura das abênulas é onde? Acima da anterior, né? Posterior. Isso. E o que tá embaixo é o quê? Comissura posterior. O que mais que a gente consegue identificar aqui, ó? A partir do trígono das abênulas, a gente tem a estria medular. A estria medular, ela está no teto de terceiro ventrículo e é o ponto onde vai ter a fixação do plexo coroide para a produção do líquido cefalorraquidiano. Então, isso aqui seria a estria medular. Ela vai chegar aqui no trígono das abênulas. E separando o tálamo do caudado, a gente tem estria terminal, que dá para ver aqui. Separando o tálamo do caudado, a gente tem estria terminal. E aqui a estria medular, no teto de terceiro ventrículo. Daí aqui é a cabeça. Cabeça do núcleo caudado. Então, entre tálamo e caudado, estria terminal. No teto do terceiro ventrículo, você tem estria medular. Certo? Isso aqui tem algum nome? Essa outra aqui? Aqui é a estria terminal. E aqui é medular. Ah, tá, você falou. Eu não sei por que eu perguntei isso. Bom, então aqui é isso. De tronco encefálico, eu acho que é isso, gente. Aqui a gente tem um corte de mesencéfalo. Então aqui a gente vai conseguir identificar aquelas 3 porções. Aqui vocês estão vendo os colículos, certo? Que são essas bolinhas.
Então, o ponto onde você tem os colículos é o teto do mesencéfalo. Então, isso aqui é posterior. Então, aqui é posterior, aqui é anterior. Aqui onde tem os colículos é o teto do mesencéfalo. Aqui ó, já tá cheio de buraco, mas esse aqui é o aqueduto cerebral ou mesencefálico, que vai comunicar o terceiro com o quarto ventrículo. Então, dorsalmente a ele você tem o teto, ventralmente você tem o pedúnculo cerebral. E o pedúnculo cerebral ele vai ser dividido em tegmento e base pela substância negra. Você pode fazer com a mão virada? Então, aqui, você traça uma linha no aqueduto, você separa em teto e pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral ele é formado pela união do tegmento e da base. E a divisão entre tegmento e base ela é feita pela substância negra, que essa área é rica em neurônios dopaminérgicos. Certo? Aqui a gente consegue ver bonitinho o pedúnculo cerebelar médio conectado com a ponte. Então aqui pedúnculo cerebelar médio conectado com a ponte. E o limite entre os dois é dado pelo ponto de emergência do quinto par. Então aqui vai emergir o quinto par, pra cá você tem ponte, pra cá você já tem pedúnculo cerebelar médio. Dá pra ver aí onde o quarto sai, aquele contorno? O quarto sai abaixo do colículo inferior. Então o quarto ele sai aqui. Sai abaixo do colículo inferior. Vamos falar a emergência de todos eles. Ai, que bom. Cadê o Então, o terceiro par, ele vai emergir aqui na fossa interpeduncular, que vai ser limitada pelos pedúnculos cerebrais. Então, aqui você tem a emergência do terceiro par. O quarto par, ele é o único que vai emergir dorsalmente e ele emerge abaixo do colículo inferior. O quinto par é aquele que eu falei para vocês que vai marcar o limite entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Sexto, sétimo e oitavo, eles vão emergir no sulco bulbo-pontino, sulco entre o bulbo e a ponte. Então aqui você tem a emergência do abducente, do facial, do intermédio, que é a raiz do facial, e do vestíbulo coclear. Glossofaríngeo, vago e acessório, eles emergem do sulco lateral posterior e o hipoglosso do sulco lateral anterior. Então com isso a gente falou da emergência dos nervos cranianos.